Carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a terceira viagem missionária, quando ele ficou 3 meses na Grécia, Corinto, pouco antes de sua volta a Jerusalém em 57 e 58 depois de Cristo. Paulo pretende visitar Roma e depois, com a ajuda dos romanos, a Espanha. Quer apresentar-se pessoalmente e esclarecer sua prática teológica pastoral, que deve ter sido objeto de comentários, sobretudo da parte dos judeu-cristãos de Roma, comunidade fundada por desconhecidos bem antes de Paulo e que, a partir de certa data, acolheu também Pedro, o qual, todavia, não é mencionado na carta. O secretário mencionado na carta é Tércio. Conferir capítulo 16, 23 aos Romanos. Febe, a diaconisa da igreja de Cencreia, em Corinto, pode ter sido a portadora. Conferir capítulo 16, 1. Vejamos agora o conteúdo geral da carta aos Romanos. Esta carta distingue-se das outras cartas de Paulo por seu gênero. Não é motivada por circunstâncias ou perguntas das comunidades como 1 e 2 Coríntios e Gálatas, mas expõe uma questão teológico-pastoral. Paulo admitia à comunidade de Cristo todos aqueles que realmente tivessem fé, sem que primeiro passassem pelo judaísmo. Isso suscitava a seguinte questão: a pessoa alcança a justificação, a amizade com Deus, com base nas obras da lei, como sustentavam muitos judeus e judeu-cristãos? Ou a justiça lhe é atribuída gratuitamente em virtude da fé em Cristo, sem contabilizar tais obras? A resposta de Paulo é clara: é pela fé exclusivamente que se alcança a amizade de Deus, a justificação. Entenda-se bem, o que Paulo rejeita são obras que contabilizamos para as apresentar a Deus como mérito, impondo-nos a Deus. Tal atitude é orgulho inaceitável. Paulo não rejeita, porém, a nova atuação que surge da fé e da graça, a lei do Espírito e as obras do amor fraterno, cumprimento de toda a lei. Este tema é tratado também em Gálatas, carta que ajuda muito para a compreensão de Romanos. Romanos enquadra esta questão pastoral numa meditação mais ampla da fé, expondo, por assim dizer, o Evangelho de Paulo. Podemos ver vários pontos. Primeiro, a carta começa com um credo primitivo. Conferir capítulo 1, de 3 a 4. Depois, em capítulo 1, 16 a 17, é formulada a tese da justificação pela fé, e a partir daí se desenvolve o argumento. No ponto 2, primeiro, Paulo mostra que todos, pagãos e judeus, estão sob o pecado. Os judeus têm a lei, mas o que realmente justifica a pessoa é a promessa de Deus aceita na fé, como mostra o exemplo de Abraão. A lei apenas faz conhecer o pecado. Podemos conferir nos capítulos 1 ao capítulo 4. No ponto 3, Deus então mandou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a todos, restabelecendo o que foi desfeito desde o primeiro homem, Adão. Vivemos, pois, uma vida nova, com Cristo morto e ressuscitado, no Espírito e conforme a lei do Espírito, ainda que em conflito com a carne, mas com Cristo venceremos. Podemos conferir do capítulo 5 ao capítulo 8. No ponto 4, neste ponto, Paulo pergunta: e os meus compatriotas judeus, então? Pois bem, a vocação dos não-judeus estimulará os judeus a ponto de eles também integrarem um dia a comunidade dos que são salvos. Conferir capítulos 9 ao capítulo 11.
No ponto 5, a última parte contém orientações práticas para a vida cristã, prova evidente de que Paulo não negligencia as obras inspiradas pelo Evangelho. Conferir capítulos 12 ao capítulo 15. O capítulo 16 é uma complexa lista de saudações e notícias pessoais. Vejamos agora os temas específicos da carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, a fé em Cristo, ou seja, a fé em Jesus o Cristo. Hoje em dia, muitas pessoas acham que qualquer religiosidade é salvadora. Ora, para quem foi realmente atingido pela mensagem cristã, a paz com Deus depende da adesão eficaz a Jesus e ao seu caminho de vida, e não de critérios extrínsecos como os ritos judaicos. Jesus é o ponto de referência de Deus em nossa vida. No ponto 2 dos temas específicos da carta aos Romanos, a graça e a gratuidade. Em Cristo recebemos de graça a graça de Deus. Nós, ao contrário, procuramos justificar nossa vida não mais pela observância de um código moral e ritual como era a lei de Moisés, mas por muitos outros méritos que a sociedade reconhece e que supomos ser suficientes para garantir uma boa avaliação final. Trabalho, sucesso, atividades sem fim. Romanos nos lembra que aos olhos de Deus temos valor se nossa vida, por mais limitada que seja, está em harmonia com Cristo. No ponto 3 dos temas específicos, a justiça salvadora e libertadora. A justiça de Deus não é fiscalizadora, mas ajustadora. Ela torna justo quem não o é, desde que pela fé na graça manifestada em Cristo a pessoa se entregue a Ele. A justiça de Deus não consiste em contabilizar e cobrar, mas em realizar uma nova criação. No ponto 4 dos temas específicos da carta aos Romanos, a universalidade da salvação. Paulo rejeita os critérios do judaísmo de seu tempo para condicionar a salvação, a lei e a pertença ao povo de Israel, pela circuncisão, não pela raça, pois também não-judeus podiam ser tementes a Deus, ou se deixar circuncidar e observar a lei. Conferir introdução aos Gálatas. Com a vinda de Cristo, todos, judeus e pagãos, estão na mesma situação e recebem a certeza da salvação pela adesão a Cristo. Salvação não é uma questão de cultura superior. Toda pessoa que adota o caminho de Cristo é salva pela fé.